a ressurreição de entre os mortos. E ele tinha começado dizendo: eu vos entreguei, eu recebi. E o que eu recebi é que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Ele estava lembrando de tudo que ele ouviu de Barnabé e de outros sobre os ensinos de Jesus dado aos seus apóstolos depois da ressurreição durante 40 dias e 40 noites. 12. Depois, por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até o dia de hoje para dar esse testemunho. Depois foi visto pelo seu irmão Tiago, mais tarde outra vez por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Trauma, nascido de trauma, lá na estrada de Damasco. Os meus pensamentos, que fez tudo novo, como se fosse o mundo no início. Ele escrevendo depois a Timóteo, ele alude a essa experiência com Jesus, ilustrando isso como a criação do mundo em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele disse: assim foi comigo. Segundo aos Coríntios, ele diz: de trevas resplandeceu luz. Eu ia cheio de ódio, quando de repente resplandeceu a luz e mudou a minha vida. E o mundo foi recriado. Me tornei esse louco alucinado que ninguém pode parar, porque o poder da ressurreição me invadiu, definitiva e eternamente. A gente está vivendo um tempo muito complicado. A maioria dos cristãos perdeu a fé. Vocês vejam, por exemplo, eu estou vindo aqui há muitos anos, eu não quero ser chato dizendo isso. Às vezes fico até com medo de estar sendo repetitivamente chato, mas é necessário. Eu me lembro do tempo, gente, que a gente chegava aqui, sabe o que acontecia nesses hotéis? Era todo mundo cantando, louvando, para todo lado. Hoje você chega nesses hotéis e parece que você está em Orlando. Em qualquer outro lugar. Aquele Mar da Galileia lá, eram grupos e grupos à noite sentados em volta do Mar da Galileia, fazendo orações, cantando, louvando o tempo todo. Tinha um fervor, tinha uma alegria, tinha uma esperança. Mas de 20 anos para cá isso morreu. Morreu com a teologia da prosperidade, sobretudo, porque o objetivo da vida passou a ser dinheiro. Deus passou a ser o Deus que abençoa a gente com grana. Quem tem grana é abençoado, quem não tem é amaldiçoado. Vocês acham que isso é bobagem? Não, isso muda tudo. A esperança hoje no Brasil qual é? Não é nenhuma. É um ódio político. Ódio. Nos Estados Unidos, hoje eu estava ali almoçando com a Adriana e o Issa entrou um bando de americanos. Eu falei assim: todo mundo aí votou no Trump. Aí a Adriana disse que pensou em dizer para mim o seguinte: não, eles são cristãos. Eu falei: é justamente por isso que eles votaram num cara que se diz que eu vou apertar, vou trazer fogo e fúria. Se tiver que enfrentar com bomba atômica, a gente enfrenta. Cadê o Evangelho? Do amor de Deus, da graça de Deus, da reconciliação humana. Onde está? Por exemplo, no nosso país, a maioria das pessoas estão escolhendo um dos dois polos violentos da história. Não estou dizendo que a verdade está no centro político, não, porque o centro político no Brasil é corrompido também. O que eu estou dizendo é apenas que a fé morreu. As igrejas estão cheias, mas não tem evangelho. Se alguém disser que não crê na ressurreição, é julgado como herege.
no Brasil. Mas na realidade, ninguém crê na ressurreição, porque vivem todo dia como se a ressurreição não existisse. Eu sou acusado de não entender nada de política porque prego o evangelho. E por dizer que quem quer que creia no evangelho tem que fazer escolhas públicas de acordo com o espírito do evangelho ou o mais proximamente possível dessa realidade. Do contrário, você está escolhendo contra o espírito do evangelho. E aí todos se levantam, eu apanho de todo lado. Porque isso é uma heresia, porque perdeu-se a esperança. A ressurreição morreu no coração de fato, na alegria de ser. Qual é a alegria? Você vê esses shows gospel, todo mundo lá pulando do carnaval, para lá e para cá, mas não tem espírito do evangelho, não tem alegria, não tem gozo. Olha na cara das pessoas, vê se você vê gozo. Não tem nenhum gozo. Só tem bloco, para lá e para cá. Nas igrejas também. A loucura é tão grande que quando o cara fica hoje cheio do Espírito Santo, ele desmaia e tem um ataque histérico tremendo para todo lado. Porque ele mesmo, com a mente dele, não crê em nada, não sabe nada, não está nem aí para nada. Ele sai daquele ataque, daquele catarse, e pega uma diaconisa gostosinha e vai levá-la para algum lugar e traçá-la. Não tem nada além disso acontecendo. Porque o espírito da ressurreição morreu no meio de nós. E a gente ainda tem a pós-modernidade da sociedade líquida, nos prometendo o super-homem com um implante de chip, de modo que você não vai precisar aprender mais nada, você bota um chip que vai saber por você. A grande perspectiva, por exemplo, o Elon Musk, que conseguiu recentemente colocar a maior de todas as espaçonaves no espaço. E o sonho é a conquista do espaço sideral. Logo, logo, isso vai virar táxi para turistas intergalácticos. Ele disse, olha, a melhor esperança humana é se fundir com a inteligência artificial. Porque nós não vamos conseguir competir com ela, ou a gente se funde com ela, ou nós vamos ser escravos dela. E eu não tenho a menor dúvida de que ele está certo. Aí as novas gerações vão nascendo com que esperança? Olham para dentro da igreja, ela está a serviço de principados e potestades políticos perversos, diabólicos. Olham para a sociedade tecnológica e a veem totalmente distantes da realidade humana, da sensibilidade humana, do amor humano, da solidariedade para com o próximo, e tudo que se promete é funda-se com a máquina, porque o tempo dos humanos está passando, e no meio disso, que lugar há para a ressurreição? É a ressurreição do exterminador do futuro? O que sobrou? Só desesperança. A desesperança está aqui, entre nós. Imagina nos nossos filhos. Imagine nos nossos netos. O que os aguarda? O último texto que eu quero ler está aqui em João, no capítulo 20, que fala de Maria Madalena no Jardim da Ressurreição. Eu não quero falar sobre questões arqueológicas, sobre o lugar da ressurreição por razões óbvias. Mas, no lugar onde Jesus ressuscitou, havia um jardim. E nele um sepulcro novo, no qual ninguém havia ainda sido posto. Aqui, por exemplo, tem uma boa ilustração.
tem uma boa imagem, tem uma boa cenografia desse cenário antigo da ressurreição, com muitas adaptações, é claro. Mas aquele maciço rochoso, aquela tumba que a gente vê para cá, ela faz parte de outras 6 tumbas para o lado de lá, com pelo menos 800 anos de idade. E a de José de Arimateia tinha acabado de ser aberta na rocha. Isso é suficiente para lhes dizer que no lugar em que Jesus ressuscitou, Maria Madalena e as outras mulheres foram domingo de manhã preparar o corpo dele, porque eles tinham só jogado aloés e alguns bálsamos em cima, enrolado num manto simples e colocado um lenço no seu rosto. E não era o bastante, eles não fizeram mais do que isso, porque não se gastava tempo nem esforço na preparação do dia do sábado, na chegada do sábado, para aquele tipo de atividade, que era uma atividade considerada trabalho. E eles não podiam fazer isso, o tempo urgia, a noite caía, ele tinha que ser sepultado. Então puseram perfumes, bálsamos, para voltarem no domingo e então fazerem o embalsamamento, o casulo fechado, grosso e definitivo. Então a preparação inicial foi provisória. Quando elas chegaram de manhã, o texto diz que elas viram que a pedra do sepulcro estava revolvida. O texto de Mateus diz que já tinham aparecido aos soldados romanos que tinham ficado de guarda, selando a porta da tumba, com o selo da autoridade romana a pedido dos líderes do templo. Diz que apareceram entes alienígenas, anjos, à semelhança de relâmpagos andantes.